Lei Lin, você também deseja obter o extrato da árvore da sabedoria? Silei olhou para o que poderia ser considerado o aluno mais destacado da história da Abyssal Forest Academy, uma expressão complicada em seu rosto. Por um lado, não havia necessidade de provar o talento de Lei Lin como magos. Ser capaz de avançar para o rank 2 em tal idade e com tal velocidade era algo raramente visto nos últimos anos da história do magos. Silei acreditava que se Lei Lin pudesse manter essa taxa, era definitivamente possível que ele se tornasse um mago de nível 3 antes de completar uma centena, e avançar para o ranking mais poderoso em toda a Costa Sul. Se ele ainda estivesse na Abyssal Forest Academy, a escola definitivamente estaria em sua idade de ouro. Por outro lado, Lei Lin já havia traído a academia, e seu feroz ataque de volta resultou na morte de Marby, o mais velho da família Lilitheu, uma das 3 grandes famílias da academia. Ele matou um grande número de magos, fazendo com que o poder da família Lilitheu diminuísse em grande quantidade e quase tivesse seu nome removido do Magus World. Por isso, Silei tinha muitos pensamentos sobre a aparência de Lei Lin. Sim, diretor, como seu feitiço de mudança de formas já havia sido removido, Lei Lin não tinha mais nada a esconder. Eu espero que você não interfira, já que a essência da árvore da sabedoria e do tesouro que Alistair obteve são itens que eu preciso. Lei Lin fez uma pequena reverência. Relembrando as coisas, a Abyssal Forest Academy o havia tratado muito bem, sem levar em conta as ações da família Lilitheu. Eles tinham respeitado o princípio básico de negociação usando valores iguais, permitindo que Lei Lin fosse iluminado como magos e andasse no caminho dos fortes. Assim, a menos que houvesse algumas circunstâncias especiais, ele não desejava trocar golpes com Silei. Como arrogante. Você é apenas um recém-avançado posto de magos 2 e, no entanto, você realmente se atreve. Antes que Silei tivesse a chance de reagir, o magus sombrio com ele já havia atacado furiosamente. Aos seus olhos, não importava quanto de gênio Lei Lin fosse, ele acabara de avançar. Embora ele tivesse a aterrorizante conquista de matar 2 magos de nível 2, quem sabia se ele havia se aproveitado da situação e os matado enquanto estavam gravemente feridos. Portanto, sua atitude em relação a Lei Lin era um pouco demais. Jovem, deixe que um veterano como eu te ensine como você deve agir no círculo de classificação de 2 reis magos. 2 massas de raios negros foram produzidas a partir das mãos deste magus, formando uma caveira. Que pregações sem sentido! Que incômodo! Lei Lin murmurou para si mesmo, o vermelho em seus olhos se tornando cada vez mais intenso. Em seu pulso, o cristal transparente começou a emitir uma cor vermelha fraca. O que você disse ao aposto de 2 reis magos que estava falando? Ficou surpreso. Eu disse que você deveria fazer algo sobre o seu hábito de pregar. Caso contrário, não acho que você vai viver para ver o sol amanhã. De repente, Lei Lin levantou a cabeça, sorrindo brilhantemente. TSS. Grandes quantidades de fumaça branca saíam do corpo de um dos grandes soldados esqueléticos de antes. De repente, a estrutura do soldado se espalhou, transformando-se em uma pilha de ossos no chão. Os ossos fragmentados foram corroídos de novo e acabaram como uma pilha de pólvora negra. De um círculo de terra carbonizada, a corrosão começou a se espalhar em todas as direções, com Lei Lin no centro de tudo, a grama apodrecendo em um instante se transformando em algo semelhante à lama. Numerosos insetos caíram no chão e uma toupeira capotou, o corpo rígido como estava de cabeça para baixo, apodrecendo. Como se o Green Reaper tivesse chegado, toda a região afundou em imobilidade mortal. Slão. Baque um após o outro, os grandes soldados esqueléticos caíram, suas armações desmoronando quando se transformaram em pó. Você usou um ataque de veneno que afeta uma grande área. Alistair já estava ferido de antes, e sob o poderoso ataque da bilis tóxica de Lei Lin, seu braço direito começou a inflamar. Alistair parecia infeliz enquanto rangia os dentes,
produzindo um tubo de ensaio e despejando-o na ferida do braço direito. Uma língua de chamas cobriu a área do ombro direito, e o cheiro de carne queimando foi produzido. Alistair fez uma careta. Depois que as chamas desapareceram, o sangue não estava mais fluindo livremente da ferida em seu ombro, e o apodrecimento de antes desaparecera. Eu vou ficar para trás e ensinar-lhe uma lição. O mago escuro exclamou friamente, com um toque de sede de sangue. Bem. Tenha cuidado com os magos da luz, suspeito que eles fizeram algum acordo com a Iron Crown. Alistair rapidamente respondeu, movendo-se para montar um magnífico tapete voador que aparecia de seu corpo. De repente, os olhos dele brilharam e ele desmaiou. O corpo de Alistair bateu no chão. Havia misteriosos padrões pretos que pareciam cobras deslizando em seu rosto. Até mesmo a poção de chamas de antes foi incapaz de lidar com as toxinas. Que neurotoxinas ferozes! Pode ficar adormecido antes de explodir completamente. Isto é mal a expressão do mago escuro que encontrou um incômodo para Lei mudou muito. Imediatamente depois, um gás preto cercou seu corpo. As toxinas da terrível e antiga fera, a serpente gigante Kemoin, começaram a corroer seu corpo e espírito. Eu te disse antes. Você não pode me impedir. Como um Grim Reaper que havia descido para a terra. A imagem fantasma de uma enorme piton apareceu atrás de Lely enquanto ele se dirigia diretamente para Alistair, que estava desmaiado. Depois de tirar a essência da árvore da sabedoria de seu colo, Lely passou a mão na cintura de Alistair e tirou uma xícara de madeira grosseiramente feita. A superfície deste copo era um amarelo escuro envelhecido, com as linhas únicas da árvore antiga. Também produziu o cheiro levemente adocicado de vegetação. Embora a aparência não fosse nada espetacular, Lely podia sentir uma aura muito antiga e envelhecida. Mesmo que fosse um objeto inanimado, a taça ainda dava uma sensação de inteligência. Este é um copo de madeira feito da casca da árvore da sabedoria. Lely tocou seu queixo. A razão pela qual ele tinha tanta certeza era que, além do e os testes de chip e suas próprias conjecturas, a essência da árvore da sabedoria que ele agora possuía estava começando a emitir um leve brilho verde, que era um enorme indicador. Lely relaxou a mão direita e o feixe verde de luz desapareceu no copo de madeira. Como gelo derretendo, o extrato da árvore antiga e o copo de madeira se fundiram. O copo foi imediatamente coberto por uma camada de luz verde, e o interior do copo foi preenchido até a metade com um líquido transparente. Esse líquido emanava uma aura de vitalidade e inteligência. Lely farejou o líquido por um momento e sentiu sua mente clarear. A costumeira miríade de pensamentos que passava por sua mente continuava aparecendo, e as perguntas que ele havia enfrentado durante o treinamento começaram a ser resolvidas, fazendo com que ele se sentisse mais aberto. Essa iluminação a alegria apareceu no rosto de Lely e uma camada de luz de suas mãos selou o copo. A antiga árvore da sabedoria. É verdadeiramente a cristalização da inteligência antiga. Apenas respirar um pouco resultou em um efeito tão dramático. O que acontecerá se eu usar tudo? Um olhar de fogo apareceu na expressão de Lely, e com um flash de luz prateada de suas mãos, o copo de madeira e a essência dentro desaparecerão. Inesperadamente, a pessoa que foi estudante já me superou. Lely também estava cercado por uma camada de gás preto. Enquanto olhava para Lely, um sorriso amargo apareceu. Com a corrosão das toxinas, nem ele nem seu parceiro conseguiram exibir 70% de sua força real. Mesmo se eles trabalhassem juntos, ainda seria difícil vencer contra Lely. O Mago das Trevas, que não gostava de Lely, fugira há muito tempo, o corpo piscando com as ondas de energia dos feitiços usados para dispersar as toxinas. Infelizmente, o veneno negro tornou-se mais denso e não parecia poder ser removido. Ao pensar no que ele havia dito, o rosto do mago escuro ficou vermelho. Felizmente,
Seu rosto estava completamente obscurecido pelo gás preto, então ninguém podia ver que tipo de expressão ele tinha. Vendo Lei Lin segurando o alvo de sua missão, este mago sombrio teve todos os tipos de pensamentos e seus lábios tremeram, mas no final, ele não disse nada. Lei Lin pode muito excedeu suas expectativas. Ele estava basicamente no nível da elite dentro do rank 2 Magi, e ele ou Silei eram incapazes de lidar com ele sozinhos. Tentar lutar pode incorrer no ódio do seu oponente, bem como causar mais mortes desnecessárias. Os magos negros eram pessoas muito perspicazes. Mesmo que ele fosse capaz de manter a essência da árvore da sabedoria, não havia como ele ter a chance de usá-la para si mesmo. Porque qualquer mago sombrio arriscaria suas vidas por isso. Lei Lin naturalmente não sabia sobre os pensamentos complexos que atravessavam suas mentes. Baseado na experiência, no entanto, ele foi em grande parte capaz de adivinhar sua linha de pensamento. Assim, depois de concordar brevemente com Silei, ele se virou para sair degrau. Degrau. Os sons dos passos do casco dos cavalos soavam constantemente, e do horizonte a uma distância, surgiu uma equipe de Stelkenites. Embora houvesse apenas 13 pessoas ali, os cavaleiros eram como uma inundação de aço que se aproximava deles. São os 13 sábios da Iron Crown, que formam os Steel Knight Squad. Silei engoliu em seco. Desde quando eles trabalharam juntos com magos leves? Ou foi apenas um simples despacho nesse ponto? Ele não pôde deixar de dar uma olhada em Lei Lin. Seu alvo só poderia ser Lei Lin, que havia roubado a essência. Lulo. 13 feras gigantes de aço que vomitavam chamas e tinham luz verde em seus olhos pararam diante do grupo. Eles se espalharam e cercaram os magos caixa. Caixa. O capacete do líder se abriu automaticamente, revelando o rosto do grande sábio. Quem tem a essência da árvore da sabedoria? Ele olhou em volta com desconfiança. Seu alvo, Alistair, estava agora em colapso no chão e ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Havia uma grande possibilidade de que a essência tivesse sido dividida entre os magos aqui, ou tivesse sido roubada. Ele naturalmente não reconheceu Lei Lin, que acabara de aparecer. O que o deixou mais irritado foi que todos os magos presentes estavam olhando para ele do jeito que fariam com um homem morto.